Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma revolução. Uma história que começa com um grande sonho de liberdade, mas que no fim vira um verdadeiro pesadelo de tirania. Vamos juntos analisar esse clássico de George Orwell para entender como é que tudo deu tão errado. Essa é a grande pergunta no centro de tudo, né? Como é que a busca pela igualdade pode, de um jeito meio irônico, acabar abrindo as portas para uma forma totalmente nova de opressão? É exatamente isso que a gente vai investigar. Bom, nosso ponto de partida é a Fazenda do Solar. Para os animais que moram lá, a vida é só miséria e trabalho sem fim. Mas, sabe, no meio de todo esse desespero, uma pequena faísca de esperança está prestes a incendiar tudo. Ok, vamos sentir o peso disso. Com essas palavras, o velho major, que era o porco mais respeitado de todos, dá voz ao sofrimento geral. Isso aqui não é sobre ter um dia ruim, é sobre uma vida inteira de servidão, sem a menor esperança, tudo sob o controle do Sr. Jones. E aqui vem a virada de chave. O Major aponta um único inimigo, o homem, a criatura que só consome, que não produz nada. A solução que ele propõe é radical, mas é bem direta. Para acabar com a fome e a exploração, o homem tem que sair de cena. Pronto, a semente da revolução foi plantada. E essa semente, olha, ela germina muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Aquele sonho está muito perto de virar realidade. E acontece assim, de repente, com fome, furiosos, os bichos se unem e simplesmente expulsam o Sr. Jones. O primeiro ato deles como seres livres é super simbólico. Eles apagam o nome Fazenda do Solar, que era a marca do antigo dono, e rebatizam o lugar. Agora é a Fazenda dos Bichos. O território é deles. Ponto final. E para garantir que a tirania dos humanos nunca mais volte, os porcos, que eram vistos como os mais inteligentes, criam as regras dessa nova sociedade, os 7 mandamentos. Eles pintam tudo na parede do celeiro, bem grande, para ninguém ter como esquecer. Essa era a promessa de uma lei justa, imutável, que ia governar a fazenda para todos sempre. Mas a gente sabe que ideais, por mais nobres que sejam, podem ser bem frágeis. E o poder começa a mudar de mãos. Uma nova elite está surgindo e as sementinhas da traição começam a brotar. Napoleão, um dos porcos líderes, não perde tempo. Ele age de um jeito muito calculado. Primeiro, ele cria uma força leal e secreta, que são os cães. Depois, usa essa força para eliminar o rival político dele, o Bola de Neve. E para finalizar, acaba com o único espaço democrático que os animais tinham. Em 3 passos simples, o poder está todo concentrado nas patas dele. Essa frase aqui resume perfeitamente a nova mentalidade da fazenda. O Golias, aquele cavalo super forte que representa o povo, adota um lema muito perigoso: a suspensão do pensamento crítico. A lealdade cega a um líder passa a valer mais do que os próprios princípios da revolução. E aí começam a aparecer as primeiras rachaduras na promessa de igualdade. Os porcos, que se autodenominam trabalhadores intelectuais, começam a guardar o leite e as maçãs só para eles. E a justificativa? Eles precisam desses nutrientes para pensar melhor, pelo bem de todos, claro. E é assim que nasce a primeira classe privilegiada. Com o poder já garantido, o próximo passo é controlar a realidade. A propaganda e a manipulação da memória viram as principais ferramentas desse novo regime. Os bichos começam a ter aquela pulga atrás da orelha, sabe? Eles lembram de uma regra, mas o que está escrito lá na parede do celeiro parece um pouco diferente. A dúvida se instala. Será que a memória deles está falhando? E aqui está a genialidade cruel da tática. A lei não é apagada, ela é sutilmente alterada. Eles adicionam só 2 palavrinhas, com lençóis. E o significado muda completamente. De repente, os porcos podem sim dormir nas camas da casa. A lei foi corrompida bem ali na frente de todo mundo. E a manipulação não para por aí. Ela avança para os princípios mais básicos da revolução, aqueles que deveriam garantir a própria vida dos animais. Depois que o Napoleão executa publicamente os primeiros traidores, os animais ficam horrorizados. Mas quando eles vão conferir a lei, percebem que ela também mudou. A adição de sem causa simplesmente justifica o terror, transformando a regra mais sagrada de todas numa arma nas mãos de quem está no poder. Então, como é que eles convencem os outros a aceitar tudo isso? A resposta é uma arma simples, mas super eficaz: o medo. O berro, que é o propagandista do Napoleão, encerra qualquer debate com a mesma ameaça. Com certeza ninguém aqui quer o Jones de volta, quer? É uma tática que, infelizmente, nunca falha.
Agora, a gente avança para o clímax da história. É aqui que a fachada de igualdade desmorona de vez e a transformação dos porcos se completa. A máxima original, coração da revolução, era 4 patas bom, 2 patas ruim. Agora as ovelhas são ensinadas a balir essa nova versão que vira tudo de cabeça para baixo. É a propaganda preparando o terreno para todo mundo aceitar que os novos mestres, os porcos, agora andam em 2 pernas. E então, a parede do celeiro é repintada. Os 7 mandamentos desaparecem. No lugar, resta só essa frase, completamente contraditória. É a confissão final da traição. A palavra igualdade ainda está ali, mas foi esvaziada de todo sentido. A tirania virou a nova lei oficial da fazenda. A revolução completa um círculo perfeito e trágico. Os porcos não só substituem o Sr. Jones, eles se tornam uma versão ainda pior dele. Adotam os chicotes, as roupas, a postura ereta, todos os símbolos de opressão que eles juraram destruir. E no golpe final, rebatizam a fazenda de volta para a Fazenda do Solar, tentando apagar a revolução da própria história. Olha, a imagem final da história é de arrepiar. Os outros bichos espiando pela janela da casa, veem os porcos jogando cartas com os fazendeiros humanos, e aí vem o choque. Eles olham de um para o outro e simplesmente não conseguem mais diferenciar quem é porco e quem é homem. A transformação está completa. Isso deixa a gente com umas perguntas bem incômodas, né? Será que a corrupção pelo poder é sempre inevitável? E principalmente, como é que um movimento que começa com um sonho tão puro de liberdade pode acabar se tornando exatamente a mesma tirania que ele jurou destruir?